Olá, meninos. Vamos agora à segunda questão a ser tratada na noite de hoje, que é a Escola de Chicago. É uma escola de arquitetos. Ela vai existir aproximadamente entre 1874 e 1902 e a escola de arquitetura é o primeiro grupo, né, de arquitetos que se dedicam à construção de arranha-céus. E por que acontece? Chicago, né, é uma cidade, fica lá perto do Canadá, na região dos Grandes Lagos, e ela era uma cidade importante, né, porque era um um grande porto, né? Mas era uma cidade totalmente feita de madeira, e com isso, no decorrer do século XIX, ela vai, né, passar por alguns incêndios. Toda vez que acontece isso, ela precisou ser reconstruída. E aí, no decorrer do século XIX, vão aparecer uma série de inventos, né, na área tecnológica, que possibilitam a utilização de uma tecnologia mais sofisticada. Por exemplo, houve uma reconstrução em 1832 que foi usado um engradamento de madeira. Então, a cidade, né, toda era de madeira. Há uma hipótese de que uma pessoa foi acender o seu fogão para fazer um chá, e aí ela esqueceu, o fogão pegou fogo, a chaleira pegou fogo, e a cidade acabou sendo destruída. Então, no decorrer do século, ela vai passar por 2 ou 3 problemas desse calibre, porque ela era feita de madeira. E a solução vai sendo resolvida à medida que se descobre novas tecnologias. Por exemplo, né, eu anotei aqui uso do ferro exposto. Até então, mesmo quando foi substituída a madeira por ferro, usava-se ferro exposto, o que também não resolvia o problema. Então, quais seriam as soluções? Primeiro, uma rede metálica, né, que revestia a estrutura de ferro e que permitia, né, uma vedação contra o incêndio. Outra questão o aparecimento do elevador, né? Ele vai para a Exposição Universal de Paris, depois ele vai ser Watts, né? E com isso permite construções de maior porte, mais altas, o que era importante para Chicago, porque como a cidade tinha uma população muito densa, e o centro, né, da cidade era muito solicitado, todo mundo queria, as construções aconteciam lá. Então, o ideal seria realmente a construção de edifícios, porque você vai adensar o centro da cidade. Então, a partir de 1876, mais ou menos, começam, né, os arquitetos, que é a chamada escola, eles começam a aplicar as suas inovações na construção de uma série de edifícios que marca, vocês vão ver nos slides, a tipologia da chamada escola de Chicago. A gente vai ter, então, o uso dessa rede metálica, o elevador, um tipo de janela, né, que é muito prática, porque ela possibilita a produção em série, que é chamada a janela de Chicago. E aí a gente termina falando sobre o mais importante dos arquitetos dessa escola, que é o Louis Sullivan. Ele nasceu em 1856 e morreu em 1924. E ele vai, né, marcar a construção, a história, né, de Chicago, inclusive porque ele cria
ele estuda acústica e ele vai criar, né, um auditório que é, né, a marca registrada dele. Além disso, ele criou uma tipologia para os edifícios de Chicago. Os 2 últimos andares da construção são o arremate da construção. Você vai ter uma grande cornisa, isso me lembra um pouquinho a arte Nouveau, que ainda está acontecendo na Europa, né? E o subsolo é onde você tem a parte o posto de elevador, a parte de manutenção, né, do prédio. Entre o primeiro e o segundo andar são as lojas e aquela área que vai te dar a cara da construção. E um número infinito de andares. A escola de Chicago, ela vai até mais ou menos 1902, porque a partir desse momento começa o questionamento sobre a altura, né, desses arranha-céus. E aí começa a construção de edifícios mais baixos, nem sempre mais bonitos. Então, vocês dão uma olhada no texto explicativo. Tem como no Hausmann os slides, né? As imagens que vão falar sobre essas construções, e eu tô deixando um pequenino exercício para vocês. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo, né? Por meio do Fale com Seu Professor, que eu darei mais informações. Beijos, queridos. Até breve.